Em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Nós estamos meditando no capítulo 1 de Marcos, mas empacamos aqui no versículo 14 e 15, por causa das coisas preciosas que existem aqui. Eu expliquei a vocês sobre o que é arrependimento e o que é fé. É necessário chorar para se arrepender? Não. É necessário bater a cabeça no chão para se arrepender? Não. O que é arrependimento? Arrependimento é a consciência do indivíduo que quer se alinhar com Deus. E então ele quer se alinhar com Deus, ele reconhece que está longe de Deus, que não faz a vontade de Deus e agora quer fazer a vontade dele, por isso arrependimento e fé. A palavra fé tem sido mal empregada nas igrejas, porque ela virou sinônimo de uma ponte entre o céu e a terra, para Deus dar dinheiro, bênçãos materiais, só isso. Mas fé não é isso. A fé é sinônimo de obediência. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa disposta a obedecer. Por isso que Jesus menciona nesse texto o reino de Deus, que nós estamos vendo hoje, há 8 semanas. Então diz, depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados, está vendo? Tá? Mude sua atitude desalinhada com Deus, pare de fazer aquilo que Deus não se agrada. E creiam, isso é, tenham fé no Evangelho, isto é, na mensagem de Jesus Cristo, nos seus princípios, nos seus valores e nas verdades que Ele ensina. Pelo jeito, pelo andar da carruagem, eu ainda vou ficar com vocês mais algumas semanas nesses 2 versículos. Porque eu estou vendo coisas aqui que eu penso que nós precisamos aprender. Nesta noite, eu vou dar eu quero dar continuidade. O objetivo do Evangelho de Deus e do seu reino em nós. Qual é o objetivo do Evangelho de Deus e do seu reino dentro de nós? Muito bem. O reino de Deus nos oferece recursos espirituais que interferem na nossa vida física. Interfere na nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Então, o reino de Deus deve influenciar nossas atitudes em diferentes circunstâncias. Uma pessoa que está fora dessa dimensão, que não quer entrar no reino de Deus,
será incapaz de agradá-lo e de servi-lo. Eu ouço muitas pessoas me procurando, dizendo assim: eu quero servir a Deus, eu quero amar a Deus, mas quando eu o questiono, o que é para você servir a Deus? Ele não entende. Por quê? O Evangelho é uma espada contra o nosso egoísmo. Tanto que Jesus disse: não pensem que eu vim trazer paz à terra, mas espada. O que é isso? Morte. Guarde isto. Jesus veio para trazer o quê? Morte. Ele veio para trazer um ferimento. Eu fico pasmo quando eu vejo pastores ungindo com óleo a torto e direito, vendendo bugigangas, prometendo às pessoas uma vida melhor no mundo, o qual Deus afirma que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. O próprio Senhor Jesus disse que nos últimos tempos a maldade se multiplicaria, o amor de muitos se esfriaria, a incredulidade estaria aí num percentual elevado. Filhos estariam contra os seus pais, pais contra os seus filhos. E ele chamou isso tudo de princípio das dores. Pelas coisas que eu vejo, eu estou assistindo tudo isso acontecer. Guerras, rumores de guerras. Vocês já presenciaram pela TV, já assistiram pela TV, pelos jornais, o crescimento do racismo? Você percebe como isso está crescendo? Onde você pensa que isso vai acabar? Ou no que isto vai dar? Se não em confusão, guerra, conflitos. Não é verdade? Nós temos racismos, né? De branco com negros, de negros com brancos, de várias etnias. Não precisaria ser assim. Então, como é que um pastor, como é que um cristão pode achar que neste mundo, você vai ser feliz? Que Deus vai te dar felicidade nesse mundo? Pare de acreditar em mentirosos. E dentro desse texto aqui, eu ainda vou pregar alguma coisa nesse sentido. No próprio versículo. Enquanto eu estava lendo lá, alguma coisa atingiu o meu coração. E eu vou falar alguma coisa nesse sentido. Então, não basta simplesmente também ser um conhecedor da palavra de Deus e dizer: eu já estou vivendo com Deus. Todo aquele que conhece a Bíblia e todo aquele que diz que ama a Deus tem que aprender uma coisa: que o que Deus traz à sua vida é a morte do egoísmo, a morte do eu. Esse é o nosso maior problema. Por isso eu preciso do reino de Deus. E foi isso que Jesus veio nos ensinar. Ele viveu dessa maneira. Ele foi rejeitado e suportou a rejeição. Por quê? Porque ele blindava o seu íntimo com as coisas eternas. Ele se submetia a Deus, o que é difícil para nós. Concordo, é muito difícil. Então, ele usou, nós vamos usar, uma situação que eu mencionei a semana passada. Lembram? De João capítulo 3, versículos 3 ou 5, numa conversa que ele teve com um líder religioso,
que perguntou a ele: mestre, o Senhor veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se não vier da parte de Deus. O que é que Nicodemos estava dizendo a Jesus? Que ele via o reino de Deus por trás de Jesus. Ele via Jesus como um mensageiro do reino de Deus, correto? Mas Jesus vai mais fundo. Então ele diz: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Não o argumento de Nicodemos, mas o que Jesus vai dizer é a verdade. Ninguém pode ver. O que significa o verbo ver? Significa discernir, adquirir conhecimento no sentido de experimentar. Ele está dizendo assim: Nicodemos, a sua análise é sem discernimento e você não tem nenhum propósito em experimentar o que você está dizendo que está vendo. Você não está vendo nada. Porque quem vê o reino de Deus tem que determinar o que vai fazer com ele. Toda pessoa que vê o reino de Deus tem que determinar: ou eu entro nele, ou eu saio fora. Ou você entra, ou não entra. Ou você passa pela porta, ou não passa pela porta. Não se iluda, você que está aqui. Não pense que o reino de Deus consiste em frequentar uma igreja, em dar uma oferta, em trazer uma Bíblia. Não. O reino de Deus exige de nós um compromisso. O mesmo compromisso que Jesus mostrou aos seus discípulos e às pessoas na sua época, quando ele andou aqui. Não me diga que você está no reino de Deus quando você só se importa consigo mesmo. Você não se importa com seu filho, com a sua filha, com a sua família, com a sua esposa ou com o seu marido. Quando você não se esforça para ser um agente da vontade de Deus dentro da sua casa e fora dela. Eu não conheço uma pessoa que fica deitado numa cama o tempo todo. Conheci essa semana. Eu. Mas mesmo assim, as enfermeiras entravam no nosso quarto, a Denise já ligava os hinos. E algumas delas, né, Denise? Falava assim: nossa, que coisa maravilhosa. E nós já aproveitávamos e... né? Então, pregando de pijama. Às vezes eu acho que vocês são muito corajosos. Toda igreja quer um pastor sadio, um pastor vibrante, alegre, bonitão. E Deus deu um pastor doente para vocês aqui. Mais bonitão. Então, veja só. Veja lá. Ver o reino de Deus, então, não basta. No que Jesus está ensinando, não basta. Ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus, senão o quê? Nascer de novo. Jesus está testando o conhecimento desse homem. Para uma pessoa realmente ver a grandeza do reino de Deus, ele tem que nascer de novo. Mas o que é nascer de novo? Arrependimento e fé. Então, veja só, Jesus disse:
Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Por quê? Nicodemos, então, se engraçou e disse: muito bem, eu tenho que nascer de novo? Pode um homem velho como eu voltar ao ventre da minha mãe, e nascer de novo? Imagine um velho cabeludo, enrugado, nascendo de novo. Ué, ué, ué. Jesus disse: você é um mestre da lei, você é um professor e não sabe disso? Ninguém pode entrar. Então Jesus muda o verbo. Primeiro ele diz ver, que significa discernir, adquirir um conhecimento para experimentar. Uma pessoa que nasce realmente de novo, quando olha verdadeiramente o reino de Deus, ele quer aquilo para a sua vida. Porque ele toma a decisão: eu quero isso para a minha vida. Mas quem não nasce de novo, quem não se alinha com Deus e não quer andar em fidelidade com Ele, se afasta. Ou se não, fica na periferia, contaminando pessoas com sua vida vazia. Tentando dizer às pessoas que não é bem assim. Ele gosta do ambiente, mas ele não toma uma decisão séria. Vejamos, quantas pessoas aqui vieram de outras religiões, até mesmo evangélicos e protestantes. Repare a dificuldade que você tem para entender os termos, as definições que eu tento lhes passar. É necessário mudar tudo. Vocês foram educados em certas igrejas com mentiras, inverdades, ou até meias verdades. Meia verdades. O que não deixa de ser mentira. Porque verdade é verdade. Não existe meia verdade. Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Toda vez que eu olho para Jesus, eu vejo um homem com uma personalidade firme. Ele não quer enganar ninguém. E se eu estou aqui como um representante dele diante de vocês, não tenho, não devo, não posso enganá-los. Eu digo a dificuldade que você tem. Você vem de uma outra igreja, e quando você começa a ouvir certos termos, você começa a dizer: não é bem assim, porque não é assim que eu vivi. Mas se você está ouvindo hoje estas coisas, e estas coisas estão na vida de Jesus, você deve aceitá-las. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do quê? Da água e do Espírito. O que é da água e do Espírito? É a mesma coisa que ele está dizendo nos versos 14 e 15 do nosso texto base. Arrependimento e fé. Por quê? A água representa a palavra de Deus. E já vou explicar a vocês. E o Espírito é aquele que nos traz o desejo de andar
sob as orientações e o governo de Deus. Isso é o reino. O reino de Deus é o governo dele. E nós queremos andar debaixo da sua orientação. É muito mais fácil para uma pessoa que não quer se alinhar com Deus dizer: Deus não se importa comigo, mas Ele se importa sim. O presente que Deus está me dando hoje, de estar aqui com vocês, é o amor de Deus. O médico chegou para mim, doutor Alessandro, e disse: vou te segurar aqui até domingo. Eu segurei no braço dele e falei: doutor Alessandro, o senhor é um grande médico. Eu sei que o senhor quer cuidar de mim, mas me sorta hoje. Ele olhou para mim e falou: tá bom. Então, você vai se alimentar e vai embora. É a famosa chavecada. Mas Deus, foi bom para mim. Ver vocês hoje é a minha grande alegria. Como é que eu me alinho com Deus? Adquirindo conhecimento. Ninguém se alinha com Deus simplesmente por se emocionar com Ele. Um rapaz que se emociona com todas as garotas, ou uma garota que se emociona com todos os rapazes, imagine no que vai dar. Ou o que vai dar. Entenderam? Subliminarmente, eu disse uma verdade. Então, se você não conhece a pessoa, como é que você pode andar ao lado dela? A menos que ela lhe dê algum benefício e você está interessado em algo pessoal, então você se submete. Ninguém consegue andar com Deus sem conhecê-lo. E como é que nós o conhecemos? Pela palavra de Deus. Alguns aqui têm a vida agitada. Cabe a mim receber os ensinamentos dos céus e passar para vocês. E cabe a vocês chegarem aqui no domingo com toda disposição e quererem aprender. Então vejamos, quem é que nos vai dar força para andarmos na palavra de Deus? O Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o próprio Deus. É a terceira pessoa da Trindade. Deus age desta maneira. Ele também é o Espírito Santo. Não existe três deuses, um só. Como você, mulher, é mãe, cuida da sua casa e trabalha fora. Você não é três mulheres. Você é uma só, com três ou várias atividades diferentes. Deus é um só. Ele é Pai, Ele se encarnou para mostrar às pessoas como o homem pode servir a Deus. E agora, Ele nos dá do seu Espírito, da sua presença, da sua vida, para que nós o tenhamos dentro de nós, a fim de podermos andar com Ele. Para que a palavra de Deus se ilumine dentro de nós. No início
do nosso planeta, ele estava mergulhado debaixo de um grande oceano. O nosso planeta realmente deveria chamar água, mas alguém o denominou terra. E assim ficou. A terra estava debaixo de muita água. Alguma catástrofe aconteceu aqui. A água então tomou conta do nosso planeta. E parece que se Deus não intervir, vai acontecer de novo. Então, veja só, o que a água fez? Esse planeta se transformou em um abismo. Ele precisava ser purificado. E ele foi purificado pela água. A água matou a vida nesse planeta. Até o dia que Deus disse: haja luz. Por quê? Porque o Espírito Santo pairava por sobre as águas. Quem não nascer da água e do Espírito, a primeira coisa foi luz. E então, no terceiro dia, o que Deus fez? Ele fez emergir das águas terra. Repare quando aconteceu, terceiro dia. Quem é que se levantou no terceiro dia da escuridão? Jesus. Ele é a nossa terra. Então, no terceiro dia a terra apareceu. E então, sobre ela, vieram as plantas, os animais e, por fim, o ser humano. O homem como nós o conhecemos. A palavra de Deus mergulhou, trouxe a espada, trouxe a morte ao nosso planeta. E então, Deus criou neste planeta o quê? Um jardim. A água preparou, a água e o Espírito preparou este planeta para receber o quê? Um jardim, o Éden. Sabe o que significa Éden? Alegria, prazer, felicidade. E o que o Éden tipifica? Jesus. Ele é a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa felicidade. O homem errou e não podia ficar mais no Éden, foi tirado de lá. Jesus ressuscitou e foi para o Pai. Mas Deus enviou o seu Espírito que habita em nós. Quer ver um outro exemplo? O dilúvio. Os homens se afastaram de Deus. E Deus então fez com que a terra fosse coberta de novo com água. Ela veio matar o erro e o pecado, a ponto de Deus dizer: fiquei triste de ter feito o homem. O meu espírito, olha só, o meu espírito não consegue contender com o homem. Então ele tem que morrer. Deus teve paciência 120 anos. Por isso eu disse a vocês que
Algumas pessoas entram aqui e dizem, Deus é comigo, Walter, eu sinto Deus. Você pode sentir, mas não significa que Deus esteja ou está aprovando sua vida. Durante 120 anos, Noé e sua família estavam lá pregando o Evangelho. O que Deus exigiu de Noé? Que Noé amasse o Senhor e amasse o próximo. E como ele amava a si mesmo. Como ele fez isso? Ele obedeceu a Deus, construiu uma arca, ele fortaleceu a sua casa todos os dias, para que ela permanecesse no trabalho do Senhor. E ele pregou às pessoas sobre o que Deus iria fazer. As pessoas acreditaram? Sabe lá o que é pregar 120 anos sem que uma alma viva acredite na sua mensagem? E então chegou o dia que os animais entraram para dentro da arca. Terminou o serviço de Noé? Não. Quais foram as almas que Deus deu a ele? Os animais. Ele continuou servindo a Deus, fortalecendo a sua família. Vamos cuidar desses animais que Deus trouxe. E eles cuidaram. Então, algumas pessoas me dizem que não precisamos fazer nada no reino de Deus. Quem disse? Quem ingressa no reino de Deus é chamado para amar a Deus e servir pessoas. Porque foi isso que Jesus fez em todo o tempo de sua vida. Quem não faz isso é porque não está vendo o reino e nem dentro dele está. E eu disse a vocês que o alinhamento com o reino de Deus acontece quando o reino de Deus e todos os seus recursos nos são dados. Quando você reconhece que é frágil, que é pobre de espírito, que você não tem uma vida espiritual adequada, e você diz, Deus, eu preciso mais do Senhor, Ele te dá recursos. Mas isto não significa que você já alcançou tudo. Porque você precisa aprender a se manter em comunhão com Deus no seu reino. Como? Porque quando Deus nos dá o reino, o que Ele nos está dando? Um governo, uma direção. E então, lembra o versículo que nós lemos no início, que a palavra de Deus é útil para nos ensinar, corrigir. Nós vamos ser confrontados. E em todo o tempo nós vamos concordar com Deus, lastimar a nossa fragilidade espiritual e moral. Em todo o tempo, eu vou dizer, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não consigo permanecer aqui com o Senhor. Porque eu não tenho interesse nenhum em servir pessoas. Nem amar o Senhor. Eu só quero ganhar dinheiro. Eu só quero comer, eu só quero beber. Eu só quero ter prazer na vida. Por isso Jesus disse, felizes as pessoas que choram, isto é, felizes, abençoadas as pessoas que reconhecem seus erros, sua fragilidade, sua escassez, sua incapacidade, porque serão ajudados por Deus. Uma pessoa que reconhece, ela deve fazer o quê? Se render a Deus.
Jesus disse: feliz é o homem que é humilde, porque ele participará de todas as promessas de Deus. Uma pessoa que se rende a Deus, que entrega a Deus os seus direitos, passa a experimentar as promessas de Deus. Eu não sei o que Deus quer fazer na sua vida, mas ninguém tem o direito de colocar o dedo no meu nariz e no teu e dizer que você tem que ser assim porque Deus tem que te dar isso ou aquilo. Não! A única coisa que eu tenho a lhe dizer é o seguinte: reconheça a sua fragilidade espiritual e moral e se renda a Deus e confia nele, porque ele vai fazer você participar das suas promessas. Mas basta isso. Para você se manter em comunhão com Deus, é necessário que você tenha fome e sede, ou sede e fome, de fazer sua vontade. Porque é só desta maneira que então o seu coração vai experimentar de novo a felicidade que este mundo perdeu lá no Éden. Primeiro Deus dá o reino, a ajuda, as promessas e a felicidade. Uma pessoa que vê o reino de fato e que nele entra e obedece a Deus, ou seja, uma pessoa que se alinha com Deus e quer obedecê-lo, é uma pessoa feliz. Ela tem prazer em Deus. É fácil notar uma pessoa que não tem prazer em Deus. Ela só tem prazer nas coisas desta terra. Aí, essa pessoa, ela quer fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade de Deus para quê? Para servir a Deus e abençoar o próximo. Ela entende a missão da sua vida nesse mundo. Ela vai olhar para as pessoas e vai querer se tornar um instrumento de Deus para dar às pessoas o que elas não têm. Isso é misericórdia. Misericórdia não é só olhar para a pessoa e dizer assim: que dó, que pena. Não é ir lá embaixo do minhocão entregar sopa. Às vezes Deus nem quer isso. Veja, um prato de sopa, um copo de água, um pedaço de pão. Modo de falar. Instrução, um abraço. Ouvir. Chamar a pessoa para um cafezinho, pagar um lanche para a pessoa. A pessoa às vezes quer ver em você uma atitude que ela não tem. E Deus quer usar você para mostrar àquela pessoa o que ela precisa ter. Mas se você continua com egoísmo, como você pode ter misericórdia dos outros? Deus está usando a minha vida hoje e eu estou falando com vocês com um espírito de misericórdia. Porque eu estou tentando passar para algumas pessoas o que elas não sabem. Deus está usando a minha vida para lhes dar instrução, conselhos. E com toda certeza, se eu fizer isso direitinho, Deus também vai dar a mim o que me falta. Porque ele disse, Jesus, felizes as pessoas que têm misericórdia, porque Deus terá misericórdia delas. Estão entendendo? E então Jesus disse, mas espera lá. Vocês têm que aprender a ser puros de coração, para que possam ver a Deus. Porque tem gente que é manipulador, se aproveita dos outros, vive mentindo.
durante a minha vida, eu já tive o prazer desgraçado de conhecer pessoas que apenas se aproximaram de mim para que eu pudesse lhes dar algum benefício. Mas em nenhum momento eles estavam dispostos a se enquadrar num caminho que Deus apontava para eles. E eu acho que isso também já aconteceu com você. Essa pessoa não tem pureza. Imagine eu ensinando vocês para prendê-los à minha pessoa, à minha personalidade. Eu quero que vocês creiam em Deus. Vocês estão comigo ainda? Eu quero que vocês creiam em Deus. Não em mim. Porque se vocês aprenderem esses princípios e depois discuti-los nos grupos pequenos e continuar essa discussão e você não jogar esse material fora, você vai entender a razão dos princípios do reino. Jesus, ele disse, se você agir com pureza, se você conduzir sua vida para ser uma bênção na vida dos outros e levá-los até a presença de Deus, você verá Deus. Eu acho incrível certos cristãos que dizem para mim, não sei, na minha vida parece que Deus não está porque você não está com Ele. Porque você não se preocupa com o seu próximo. Você está nesse instante preocupado se vai divorciar ou não? Você está preocupado se vai sair do emprego ou não? Você sequer está orando. Você está mais preocupado na hora que termina para sair, para dar uns beijocos, uns abraços mais apertados aí? E não está preocupado se o seu namorado ou sua namorada está crescendo. Se você não se preocupa com o próximo, você nunca verá Deus na sua vida. Isso é sério. Eu não sei se vocês estão entendendo as definições, se eu estou sendo claro. E então Jesus diz assim, felizes as pessoas que são pacificadoras, que trabalham pela paz. Porque serão chamadas filhos de Deus. O que é trabalhar pela paz? Trabalhar pela paz é dizer às pessoas, escuta, eu dei a você o que você não tinha, seja instrução, ou pão, ou água, mas quero que você saiba uma coisa, eu estou fazendo isso em nome de Deus. Eu quero que você entenda que Deus tem um plano na sua vida, Deus quer trabalhar na sua vida. Então, o coração dessa pessoa pode se abrir ou não, mas se abrir você vai ver Deus, e se não se abrir você vai ver Deus na sua vida. Porque Ele terá misericórdia de você. Mas você tem que ensinar a pessoa o quê? A viver debaixo da paz. O que é viver debaixo da paz? É viver debaixo dos termos, condições de Deus. Do que Ele ensina. Isso não é paz. Feliz os pacificadores. Então está cheio de pastor bobalhão. Quem não tem paz, vem aqui, vamos orar para que Deus vai te dar paz. Como é que um desgramado, desobediente pode ter paz? Me mostre um bandido que tenha paz. Quando ele vê a polícia, ele... Tanto que o policial olha, bate o olho assim, mete aquele farolete na cara do indivíduo, já vê esse cara aí, ó. Pela psicologia dele, ele percebe. O cara não tem sossego. Às vezes eu estou na estrada, tem aqueles carros da polícia, eles metem o farolete, quase cega a gente, e eu vou embora. Porque eu estou tranquilo.
Eu estou em paz com Deus. Essa paz aqui não é paz de alma, de sentimento, não. É que não estou de briga com Deus mais. Por isso Deus me chama de filho de Deus, porque eu quero conduzir pessoas a Ele. Mas Deus sabe que todo esse trabalho pode gerar confusão. Por isso que nós devemos aprender a nos manter alegres, mesmo sendo perseguidos por causa da sua verdade. Não me venha você pedir oração aqui depois de você ter espancado a tua mulher. Ô Walter, olha por mim, eu acabei de arrebentar a cara da minha mulher agora lá. Que Deus faça um milagre na cara dela. Deus fazer um milagre na sua vida. Você errou. Na semana retrasada, estava eu e a Salete, nós fomos até a Lapa. Tinha um motoqueiro aqui, e eu não vi o motoqueiro aqui. E ele bateu na traseira do meu carro. Ele caiu, e eu parei para socorrê-lo. Ele pegou a moto e veio em cima de mim. Cadê a Salete? Não foi, Salete? Né? Mas fez uma xingação, não foi? E eu olhei para os meus braços assim. E ouvindo tudo aquilo. E ele me xingando na rua, não sei o quê, e cada palavrão. E ele veio para cima de mim. O que eu vou fazer? Baixei a cabeça. Eu disse para ele, se machucou sua moto, eu vou pagar. Vamos chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência e acessar o seguro. Ele subiu na moto e foi embora. Aí eu disse para Salete, depois de muito tempo eu não reagi. Parecia que eu estava experimentando uma grande vitória, mas não estava. Não ter reagido era o correto. Mas eu me senti mal, porque eu nunca fui covarde. Se eu entrasse numa briga, não saía dela. Eu me senti covarde, porque eu ouvi um moleque me xingando, ele abriu a guarda, eu podia ter acabado com ele ali. Ele me... Ó, imagine onde eu ia acertar ele. Gente, eu percebi que Deus ainda precisa me governar. Que eu ainda não estou totalmente curado. Espiritualmente, moralmente, Deus ainda tem que trabalhar muito na minha vida. Eu não tinha que ter um sentimento de covardia. Eu teria que ter dito, Senhor, obrigado, Pai, porque hoje eu suportei isso, coisa que nunca aconteceu na minha vida, eu me sinto feliz na Tua presença, porque o cara me xingou minha mãe, xingou todo mundo que estava aqui. Mas eu fiquei triste. Você vê quanto Deus ainda tem que trabalhar em mim? Em nós. Então, meus irmãos, ninguém entra no reino, guarde o que eu vou dizer, ninguém entra no reino por méritos próprios.
Mas nós só permanecemos dentro do reino pelos méritos da obediência. Você não consegue dizer, vou entrar no reino, vou ser de Deus a hora que eu achar. Você não consegue. Mas você só consegue andar com Ele pelos méritos da obediência. Se você não for obediente, não existe comunhão. Você está com a sua Bíblia aí? Será que eu vou lembrar o versículo João 5,19? Será que é isso mesmo? Deixe-me ver. Não é isso. Eu não vou lembrar o versículo. Eu sei citá-lo, mas eu não lembro agora a referência, me desculpe. Jesus disse assim: o Filho, Ele, eu não posso fazer nada. É isso mesmo? Além de esquecido, estou ficando cego. Também fica andando com um velho. Então, veja só. É isso mesmo, gente? Eu estou no capítulo 6, olha aqui. Então, veja só. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Olha o que Jesus diz. O Filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Tudo que o Pai faz, o Filho faz também. O que é isso? Obediência. Aí alguém vem me dizer que não precisa de nada. Este é o princípio que Jesus ensinou. Quando você olha as bem-aventuranças, quem você está vendo? Jesus. As bem-aventuranças representam o quê? O reino de Deus na vida de Cristo. Jesus tinha o reino de Deus, Jesus tinha a ajuda de Deus, Jesus tinha as promessas de Deus, Jesus era um homem satisfeito, ele recebia tanta misericórdia de Deus quanto dava. Jesus em todo o tempo via Deus, você não viu agora no versículo que lemos? Porque ele era puro. Jesus ensinava as pessoas a andarem debaixo dos termos de Deus, ele não mentia. E ele foi perseguido. E ele não se revoltou. Percebe ou não? Jesus cumpriu as bem-aventuranças perfeitamente. Por isso que ele iniciou o seu ministério dizendo: olha, vocês vão me ver praticando estas coisas, portanto os meus discípulos procurarão praticar isso. Não é que um dia você vai ser humilde, não. Outro dia você vai ser misericordioso, isso acontece simultaneamente. Um dia o reino de Deus será físico, mas agora não. Agora ele habita em nós, é um reino espiritual. Por quê? Porque o reino de Deus existe dentro de nós para inibir o quê? Nosso egoísmo. Quando vocês que estão estudando comigo o livro do Apocalipse, lá no capítulo 20, Jesus vai reinar sobre pessoas ruins e boas. Não vai existir roubo, não vai existir nada de criminalidade, porque ele terá um cetro de ferro. Ele será justo. Ele vai estar reinando sobre pessoas más e boas, com um cetro de ferro. Hoje ele reina dentro de nós, com a nossa permissão. Mas lá no futuro, ele vai se impor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Mas aí eu pergunto, por que nós não confessamos que Ele é o Senhor de nossas vidas? Por que nós temos dificuldades para aceitar isso? Porque agora a nossa fé está sendo testada. A nossa obediência está sendo testada. O nosso conhecimento de Deus está sendo testado. É isso que Ele está fazendo conosco. Ele quer estabelecer um reino dentro de cada um de nós, um reino de justiça, retidão e de amor a Deus. Que é justamente o que vai acontecer lá na frente. Que por meio dele toda a terra conhecerá a Deus, como as águas enchem o mar, cobrem o mar. Mas hoje o mundo conhece a Deus por meio de quem? Da igreja. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro dela. Desde que ela esteja comprometida com Ele. O apóstolo Paulo disse uma coisa em Romanos 9, 29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, você, Ele também separou, a fim de se tornarem o quê? Parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Pergunto, você foi uma pessoa escolhida por Deus? Posso continuar mais um pouquinho? É que eu tive que dar uma recapitulada aí. Então veja só, você não é uma pessoa escolhida por Deus? Se você está aqui nesta noite, você só está aqui porque Deus o trouxe. Porque Deus está chamando você para estar perto dele. Mas veja o que ele fez. Quando uma pessoa aceita o chamado de Deus, o que Deus faz? Separa. Que significa isso? O santifica. Não é o homem que tem o poder de santificar o homem. É Deus que tem o poder de santificar. E o que é santificar? Separar. Essa separação visa o quê? Tornar-nos o quê? Parecidos com Jesus. Deus quer que nós sejamos parecidos com Ele. No quê? Na maneira de pensar, sentir e agir. Jesus não aceitava os planos de Deus. Jesus ensinou que amava tudo que Deus amava. E nós devemos amar tudo que Deus ama. Quem é parecido com Jesus, quer ser obediente. Espera lá, eu não sou louco de dizer que nós vamos ter uma vida 100% perfeita. Não, não, não. Nós vamos falhar muito. Mas só há uma maneira de nos tornarmos parecidos com Cristo. Praticando as bem-aventuranças. Lembre-se, qual é o título da mensagem de hoje? Não sabe? O objetivo do Evangelho de Deus e do seu reino em nós. Qual é o objetivo do Evangelho de Deus e do seu reino em nós? Por que Deus quer que nós pratiquemos as bem-aventuranças? Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Gálatas.
capítulo 5. É possível? Um pouquinho para frente. Senão você vai naquela assombrosa página chamada sumário. Uma das coisas mais lindas que existe. Capítulo 5. Abra lá no capítulo 5 e nós já vamos ver os versículos. Se preocupe em achar o capítulo agora, hein? Vocês estão entendendo o Evangelho? Vocês estão vendo como Jesus está presente em todas essas coisas? Eu não estou mentindo para vocês, gente. Por isso que eu disse hoje pelo WhatsApp, não vou mandar nada de novo para vocês. Eu vou terminar o que eu comecei. Então, veja só. Quem não é parecido com Cristo, mas se parecer com quem? Então agora, versículo 19, até o 21. Acharam aí não? Entendeu não? As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Quem não quer se parecer com Jesus vai produzir o quê? As obras da carne ou da natureza humana. E elas são, agora lá, imoralidade sexual. Fica perguntando aí, viu? Está aí, ó. Ah, eu estou no reino, Deus me conhece, Ele sabe as minhas fraquezas, Ele sabe que eu não aguento, eu sabe que tenho facho quente. Está aí. A impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, sabe o que é isso? Droga. Todo tipo de droga que tira você do senso, da sobriedade. Cuidado, viu, com o seu celularzinho, viu? Porque os cientistas estão examinando e estão dizendo que os efeitos de uma pessoa que fica no celular o tempo todo é o mesmo de um drogado. Essa pessoa terá que ser internada lá na frente. E já existem clínicas para dependentes tecnológicos. Dependentes de WhatsApp. Seus whatsappeiros. Eu não sei o que um homem fica o tempo todo rindo. Você vê no ônibus, você vai dizer... Eu reconheço que há momentos, mas será que não existe outra coisa a fazer? Pensar, fazer. Você lembra da febre que era caçar aqueles bichos na Avenida Paulista? Pokémon. E aqui tem também. Vamos lá. As inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva,
Você percebe que conjuntinho. A ambição egoísta, interesse. A desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras. Tem cristão que chega uma hora que ele diz, em vez de falar em nome de Jesus, ele fala em nome de Genésio. Então, as farras. O que é farra? Libertinagem, desordem, sem pudor, sem propósitos, atitudes sem propósitos, bagunça, pedantismo. O que é? Fala, velhinho. Ah, disso aí eu já sabia, Paulo. Ai, eu amo essa igreja. Aí, o apóstolo Paulo diz assim, e outras coisas parecidas com essas. Olha o que ele diz agora. Para vocês que dizem assim, Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou. Que conversa fiada. Se você não sabe quem você é, você quer que Deus acredite que você é o que não é, tentando ser quem não pode ser. Esse é o samba do crioulo dodo. O trem que está atrasado já passou. Então, Paulo diz, repito o que já disse, os que fazem essas coisas, o quê? Não receberão o reino de Deus. Eu pergunto, chamaram Jesus de beberrão, não foi? Mas você viu alguma passagem na Bíblia, ou existe algum fato histórico de Jesus estar, como diz os hispânicos, borracho, os ingleses drunk, e os portugueses e brasileiros bêbados? Você imaginou Jesus andando no mar? Na tempestade? Hein? Ele veio firme. Ou não é? Sempre estava lúcido. Você já me viu em confusão? Garanto que já viu. Eu nunca vi Jesus em confusão. Mesmo quando ele fez aquele azorrague no templo, ele disse, o zelo da casa do Senhor me consome. Que ele derrubou as bancas, porque estavam roubando o povo. Como agora o nosso governo vai tirar 10 reais do seu salário, por que não tira 50 do bolso dele? Até quando esse povo vai aguentar isso? Você percebe que todas essas atitudes são produtos do orgulho e do egoísmo? Porque geram o quê? Interesses e prazeres pessoais. Eu não levo desaforo para casa. Eu aguentei o desaforo daquele rapaz, mas depois fiquei me remoendo. Estou errado do mesmo jeito. Isso significa que ainda não estou liberto.
Quando você vai ensinar alguém, e você é duro, e você é bravo, você vai falar com seu filho, você não é capaz de sentar com ele, conversar com ele, você ainda não está liberto do seu mau gênio. Se você não consegue conversar com a sua esposa, com o seu marido, sobre diferentes assuntos, você também não está liberto. Pode imaginar. Oh, Deus te crie. Então, veja só. Então, veja bem. Oh, irmão, tem uns alvéolos caídos aí no chão aí. Então, veja só. Veja bem. Achou os alvéolos do pulmão aí? Então, veja bem. Olha lá. Agora esqueci também. Você percebe? Quando uma pessoa age desta maneira e não como Jesus, significa que essa pessoa não respeita a Deus e nem ao próximo. Como essa pessoa pode dizer que ama a si mesma? E o duro é que elas não podem receber o reino. Mas quando nós praticamos os princípios do reino, nós começamos a aprender a crucificar nós mesmos. Lembra que eu falei o que é cruz? Cruz não é carregar problema. Cruz é imitar Jesus, amar a Deus e o próximo. Quem morre na cruz, morre para satisfazer a Deus e abençoar o próximo. Por isso que Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me. Você quer aprender a andar com Deus? Negue-se a si mesmo. E a pessoa só consegue tomar sua cruz aprendendo os princípios do reino, as bem-aventuranças. Mas qual é o objetivo do reino de Deus em nós? Nos tornar o quê? Parecidos com Cristo. Por que Jesus ensinou logo de cara as bem-aventuranças? Porque aquilo é que faria com que as pessoas se tornassem parecidas com Ele. Ele mostrou às pessoas o que era amar a Deus e amar o próximo, e nunca lhe faltou nada. Por isso eu digo a você, eu não preciso cair nessas mentiras de fazer campanha, corrente, novena. Isso é coisa para crente louco, para pagão. Só faz isso quem não tem fé. Quem tem fé não pratica essas coisas. Não vai atrás de novena, não vai atrás de campanha, não vai atrás de corrente, não faz nada disso. Uma pessoa que tem fé, ela quer se alinhar com Deus, porque ela quer obedecer a Deus, porque ela crê que Deus vai suprir cada uma de suas necessidades, porque não foi à toa que Jesus disse: ponham em primeiro lugar em suas vidas o reino de Deus e o modo de vida que Deus quer que vocês tenham. E acreditem, as demais coisas serão acrescentadas. Isso é fé. Isso é fé. Eita evangelho, hein? E vamos terminar. Ainda em Gálatas capítulo 5, eu não poderia deixar de dizer que uma pessoa que se crucifica, como que ela se parece com Cristo? Vejamos, versículo 22 ao 26, em Gálatas capítulo 5, vocês estão lá? Eu quero agradecer a paciência de vocês com esses estudos que eu estou dando a vocês aqui, porque eu sei que eu estou tomando o tempo de vocês um pouco,
Mas, por favor, irmãos, entendam a minha preocupação. Isso não é ensinado em nenhum lugar, praticamente. Vamos lá. Mas o Espírito de Deus produz. Primeiro, a carne produz. Aí ele vem com a conjunção adversativa. Mas, diferente da carne, é isso que ele está dizendo, diferente da carne, diferente do ímpeto humano, dos interesses humanos, quem está no reino, o Espírito ajuda esta pessoa a produzir o quê? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Isso aqui, era Jesus. Jesus na terra foi isso aí, E é isso que Deus quer que nós sejamos. Vamos ser? Difícil. Que a gente vai escorregar muitas vezes. Porém, pior daquele que desiste, que desanima. Então, vamos continuar. E contra essas coisas não existe o quê? Lei. Qualquer hora eu vou explicar para vocês esta frase. Não existe lei. Porque tem gente que também não sabe o que é isso. Agora não é hora. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus, o que fizeram? Crucificaram a natureza humana delas. Como se crucifica a natureza humana? Por meio da prática das bem-aventuranças. É a única maneira. Ali está o caminho. Como é que se crucifica? Como é que se crucifica a natureza humana? 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 Que está registrada em Mateus 5, 3 ao 12. Como é que se crucifica a natureza humana? Que está registrada no capítulo Mateus 5, versículos 3 ao 12. Vamos lá. Junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle. Quando ele fala em controle, o que é isso? É o reino. É o governo de Deus. Controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. É o que nós mais temos. Então, aqui no Brasil, você vê uma das ideias mais marxistas, quer dizer, é outra coisa louca. O pobre olha o rico e fala assim, eu sou pobre porque você é rico. Mas vai ser burro assim? Onde? Lá no Monte Everest, no fim do ar. Mais um pouquinho não respira mais mesmo e já acabou, mais um bagaço a menos no mundo, né? Porque na verdade é muita loucura você olhar uma pessoa rica, bem-sucedida, você bem-sucedido porque... e roubou. Não é assim, gente. Deus fez o rico, Deus fez o pobre, cada um para o seu determinado fim. Pare
de ficar chorando e olhando para o rico e dizer assim, eu sou pobre porque você é rico, você é rico porque eu sou pobre. Que filosofia, hein? Coisa fabulosa, hein? Então, vamos terminar. Vocês já tiveram paciência demais comigo. Vamos supor que você quer amar alguém. Você tem um inimigo, não tem? Uma pessoa que está te perturbando. Aí você fala assim, lembra os discípulos? Senhor, que nós oramos para cair fogo em cima lá daquela turma lá? Jesus disse, vocês não têm vergonha na cara? Quantas vezes nós não sentimos vontade de dizermos a Deus, Deus, dá para cair fogo na cabeça da minha sogra? Se não for na cabeça, na língua. Que contamina, faz que nem para-raio assim, ó. Entendeu? Dá. As bem-aventuranças não é algo... Qual foi a palavra que nós... Simultânea. O mesmo se dá com o fruto. Você não pode um dia dizer assim, hoje eu vou aprender a amar. Amanhã eu vou aprender a me alegrar. Amanhã eu vou aprender a ter paz. Amanhã eu vou me dominar. Se você não se domina, você não ama. Se você não se domina, você não tem paciência. Se você não ama, você não se domina e não tem paciência. Você não pode pegar uma coisa e dizer, não, hoje eu vou praticar isso, amanhã eu vou desenvolver aquilo. Não, você tem que aprender a colocar esse conjuntinho na hora. Está lá o seu inimigo. Então Deus diz, Jesus amava. E por amar, ele estava sempre alegre com Deus, porque ele tinha prazer em Deus. Você tem alguém que está te fazendo muito mal. Não gere ódio no seu coração. Por mais que você tenha esse ímpeto, não deixe o ódio dominar seu coração. Tenha prazer em Deus. O que é isso? Produz amor, alegria, a paz. Procure estar debaixo dos termos de Deus. Lembra que eu falei sobre paz? Tenha paciência. Pare de ficar correndo atrás de soluções mágicas. Confie em Deus, tenha paciência. Não responda ao mal com o mal. Seja delicado, educado. Se for possível, silencie-se. Tenha bondade. O que é bondade? Bondade é ser instrumento da graça, é dar às pessoas graça, misericórdia. Olha lá. Você lembra Jesus na cruz, o que ele fez? Eu posso pegar cada um desses daqui e mostrar para você no exemplo da vida de Jesus, mas não vou fazer. Mas aqui, só para lembrá-los, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava dando a eles o quê? Bondade. Numa situação, seja fiel a Deus, obediente, fidelidade. Vocês estão vendo no versículo aí, não? Fidelidade. Seja humilde. Se mantenha dependente de Deus, se rendendo a Deus, custe o que custar.
É difícil, gente. Você tem um marido na sua casa que é uma peste dos infernos. O cara não quer saber de nada. Ele é um estrume no meio da sala. Toda vez que você passa, você tem que desviar dele, e ele vê e acha engraçado. Um vagabundo. Uma pessoa que não está disposta a produzir nada. Você tem vontade de pegar uma panela e falar assim, olha o somzinho, na cabecinha. Não faça isso. Se mantenha rendido a Deus. Por isso termina com domínio próprio. Vamos supor que você fale na sua atitude, você perdeu a cabeça e foi lá e deu-lhe uma cacetada. Bum! O que aconteceu? Você não teve amor, faltou. Você perdeu o seu prazer em Deus. Você agiu fora dos termos de Deus, agiu com ódio. Você perdeu a paciência. Você foi indelicado. E em vez de você dar a graça, você deu ódio. E em vez de ser fiel a Deus, você foi desobediente. Em vez de se render a Deus, ser submisso a Deus, você não foi humilde, foi orgulhoso. Tudo por quê? Faltou domínio próprio. Você vê, você não pode simplesmente pegar uma coisa e separar. Isso é um conjunto. Se Deus quiser, no futuro, voltaremos a isso. Mas quero que vocês guardem 4 passagens chaves das Escrituras Sagradas. Vocês viram que eu estou aqui com vontade de falar mesmo, hein? Que azar que vocês derem. Fartou fogo domingo passado, mas hoje a locomotiva veio, man. Então, eu sempre disse aos meus alunos, há 4 textos da palavra de Deus que vocês devem ler toda semana e nunca se esquecerem deles. Os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículos 1 ao 17. Leia sempre. O grande ou o maior mandamento, faltou o artigo lá. O grande ou o maior mandamento. Mateus 22, versículos 34 ao 40. Já anotaram? Faltam 2. Os príncipes. Não anotaram? Gente, calma o quê, ué? Vai, velho. Põe esses óculos aí na cara, aí na fuça. Eita lasca. Então, guarda isso. Posso ir para diante um pouquinho? Depois eu volto. Os princípios do reino. Em Mateus capítulo 5, versículos 3 ao 12. Tem que ler, tem que guardar, tem que aprender como isso funciona. Você sabe que eu estou propenso a escrever um livro sobre este assunto que eu estou falando com vocês?
E depois eu queria escrever um livro ou uma apostila, é que eu não gosto de colocar nada cobrado, porque o que Deus dá de graça, só se tiver custo, mas às vezes posso até colocar na internet para qualquer um baixar. A aplicação disso tudo na vida de profetas, de homens de Deus, em toda a Bíblia. Eles praticaram essas coisas que eu estou falando para vocês. E o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 25. Se você não ler cada semana esses textos, você nunca vai entender a Bíblia. A Bíblia toda está em cima dessa coluna, dessa estrutura. Todos os ensinamentos da Bíblia obedecem a esses. Os 10 mandamentos, o grande ou o maior mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo. Obedece aos princípios do reino, que serve para o homem aprender a negar a si próprio. E o fruto do Espírito, para que o homem aprenda a agir como Jesus. No reino futuro, lá na eternidade, nós vamos experimentar todas as bênçãos de Deus. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para lhe trazer uma grande lição e que nós todos nos esforcemos, esta é a minha esperança, para continuarmos nesse aprendizado. Eu sei que é difícil, mas Deus disse assim, presta atenção em mim um instante. Vou falar só mais uns 20 minutos aqui. Não. Veja só o que o anjo disse no nascimento de Jesus. O que ele disse para os pastores? Lembra? Vamos lá? Deus nas alturas e paz na terra, os homens de boa vontade. Eu queria pegar vocês, eu queria achar que vocês iam cantar ainda. Eu ia rir. Então, veja assim, ele diz assim, vamos de novo? Não, é o hino. Glória. Não, é o versículo, vamos lá. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens do quê? Ninguém serve a Deus sem bom ânimo. E quem tem bom ânimo para servir a Deus, o glorifica. Porque esta pessoa glorifica a Deus como? Vivendo debaixo da sua paz, dos seus termos. Glória a Deus nas alturas e paz, isto é, os termos de Deus estarão com os homens que têm bom ânimo e que quer glorificá-lo. Que Deus nos abençoe. Semelhante a ti, Senhor, és a minha força em meu coração.